No dia 30 de novembro, duas agências bancárias em Paraibuna, no interior de São Paulo, foram explodidas por um grupo de criminosos. Este tipo de ação vem sendo chamada de novo cangaço, em que criminosos fortemente armados dominam uma cidade inteira. Aqui no Congresso, parlamentares estão acompanhando a situação de perto e buscam se mobilizar. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, é coautor de um projeto de lei que amplia a punição para este tipo de crime. Ele conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Já lhe entrevistei tanto em outras ocasiões e agora aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado e parabéns, Marcelo, pela pauta. É uma pauta importante, afinal de contas, a segurança pública tem sido uma das preocupações da população brasileira, em especial nos últimos tempos. E o projeto, que foi apelidado de novo cangaço, mas o nome o nome jurídico é domínio de cidades, nós estamos inovando e trazendo um regime jurídico bastante diferenciado. A pena, por exemplo, para o roubo, porque até hoje, como o projeto passou na Câmara, mas está em análise no Senado. Então, não é lei ainda. Passou na Câmara, já foi um grande avanço. Mas hoje, um caso de novo cangaço, por exemplo, que seja flagrado, o sujeito vai levar uma pena média de 8 a 10 anos. Com o novo projeto, a pena vai, em havendo morte, né, a pena vai até 40 anos. Nós classificamos como crime hediondo o novo cangaço, domínio de cidades. Isso traz um regime jurídico todo diferenciado. Por exemplo, os crimes hediondos, eles têm diferenciação na progressão da pena. O regime de prisão sempre vai começar no modo reclusão. Fechado, né? Fechado. Não cabe indulto, graça, anistia, não prescreve. Então, é um tratamento totalmente diferenciado e nós imaginamos, e tínhamos a convicção ano passado, quando foi feita a votação e a discussão, imaginávamos que tínhamos que dar uma resposta porque a sociedade brasileira tem sido atormentada e aterrorizada por casos de domínio de cidades pequenas, normalmente, mas nem só pequenas. Normalmente são cidades pequenas que são sitiadas. A entrada e a saída da cidade são fechadas, os policiais são detidos, porque se arma ali um pequeno exército de criminosos. Né, os casos que nós temos presenciado, nós temos aí registro com grupos armados, fortemente armados, com 50 homens, 30, 40, 50 homens. Então, é um mini exército que adentra num pequeno povoado ou numa cidade, normalmente de posse de alguma informação privilegiada. Isso a própria Polícia Federal, que fez inúmeras operações já desde o ano de 2000, quando foi a primeira ação da Polícia Federal lá no Nordeste, no ano de 2000, ou seja, 23 anos, fez uma operação para apurar um assalto à Caixa Federal, onde houve ali o primeiro histórico de domínio de cidades. E depois foram verificar que tinha gente, né, que não era do bando criminoso, mas que vendeu informações dizendo, ó, tal dia, tal hora, chegará dinheiro na Caixa Federal. E aí o grupo se armou, foi lá e fez esse saque à cidade. Né? Então, é um crime abjeto, né, que coloca as pequenas cidades totalmente à mercê da vontade dos criminosos. Nós vimos imagens absurdas. Pessoas, crianças, mulheres e idosos sendo colocados em cima de caminhonetes, amarrados como escudo humano para garantir a fuga dos criminosos, dos faccionados. Né? Então, considerando essas peculiaridades todas do domínio de cidades, ou do novo cangaço, que é o apelido, eu mesmo, como autor do projeto, estive esse ano, até em razão da minha condição de presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, fui conversar com o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, senador Petecão, que também, vendo justa causa, vendo que é um projeto oportuno e conveniente, se comprometeu em também fazer a votação ainda esse ano. Nós estamos fechando o ano e, infelizmente, eu não vi
a votação no Senado desse projeto. Mas é um projeto importantíssimo, inova. Nós vamos punir também os atos preparatórios, isso é uma inovação também, né? Vários países do mundo afora utilizam a penalização, dependendo do caso, mas em sendo casos graves como esse, punem os atos preparatórios. Claro, tem que haver a comprovação probatória, ver as circunstâncias do crime, mas em configurando, tendo as circunstâncias do crime de forma cabalmente comprovada, nós podemos penalizar, inclusive, os atos preparatórios sem o início da execução. Eu precisava falar de uma questão que é o seguinte: o senhor está como deputado federal e de origem é agente da Polícia Federal, portanto conhece muito bem o trabalho dos agentes ali, o interior da corporação. Nesses acontecimentos, a gente sabe que esses criminosos chegam sempre em carros blindados, utilizando coletes balísticos, com armas até calibre .50, uma estrutura muito grande, pega as forças de segurança ali meio que no contrapé. A Polícia Federal inicialmente não entra nesse tipo de crime, quem tenta fazer o combate ali inicial é a Polícia Militar muitas vezes, né? Mas a gente sabe que a Polícia Militar, a Federal também acaba envolvida posteriormente nesses crimes, às vezes também em alguns tipos de investigação. O chamado novo cangaço é um problema que a Polícia Federal considera como grande ou seria uma coisa pontual que acontece aqui e ali? Não, é um problema grande porque a Polícia Federal ingressou nesse processo no ano de 2000, como eu disse, em razão da Caixa Federal ter sido objeto de vários assaltos, né? Porque Caixa Federal é um ente público federal, a Polícia Federal investiga apenas crimes federais ou então, quando requisitada, ela entra no caso para fazer a investigação. Mas a Polícia Federal acabou tendo um know-how, tanto que criou um setor específico só para tratar de novo cangaço e assalto a banco. Acontece muito? Muito. O senhor tem estatísticas? Nós temos estatísticas assim que são assustadoras, inclusive. Porque de um tempo para cá, eu diria talvez de uma década para cá, uns 10 anos para cá, porque eu disse que em 2000 foi o primeiro registro do novo cangaço com essas circunstâncias. Então, 23 anos. Mas nos últimos 10 anos começaram a utilizar explosivos. Então, sitiavam a cidade e usando de explosivos, explodiam, literalmente explodiam a agência bancária para daí ter acesso ao cofre, ao dinheiro e com isso, né, sem perder muito tempo, ter condições de arrecadar o maior número possível de numerário e fazer a evacuação ou a evasão. Empresa de transporte de valores também, exato, né? Também. Então, a Polícia Federal acabou tendo um know-how, né, e a partir disso criou um setor técnico específico dedicado só ao novo cangaço e são chamadas DELEPAT, são delegacias especializadas contra o patrimônio federal, né? Caixa Federal, Banco Central, também é um caso, lembra de um assalto ao Banco Central, porque o Banco Central também é federal, que a Polícia Federal ingressou e ali acabam buscando e adquirindo um know-how importante, porque os líderes, né, se nós formos fazer um mapeamento, há aí uma dúzia de líderes que manejam com esse tipo de assalto ou de crime no Brasil, né? Inclusive dizem que eles chegam a gastar centenas de milhares de reais somente na preparação. Centenas de milhares de reais. E então é um grupo ali, uma dúzia de, entre aspas, criminosos especialistas só em assaltar banco, né? Então, eles se organizam, assaltam um banco numa cidade, né? Chegam a vender ou emprestar, alugar armamento e munição. Há casos de, inclusive, venda do planejamento, porque há que se fazer um planejamento todo específico. Então, uso de drones, né? Alta tecnologia, então, jammers, né? Então, são quadrilhas organizadas, altamente organizadas, que muitas vezes utilizam pessoas para fazer execução que não têm passagem policial, para não chamar atenção, e em sendo pego no regime atual, por isso que nós estamos mudando a lei. No regime atual, se o sujeito é primário, ele vai responder por um porte ilegal de arma. Vai para a delegacia, responde ao inquérito e vai embora. Já inicia no regime aberto. Se for condenado, às vezes nem vai preso. Ele se livra solto depois da lavratura do auto por exemplo flagrante. Então, é uma preocupação que a Polícia Federal tem, é uma preocupação que a sociedade brasileira tem e, não tenho dúvida, é uma preocupação que o Congresso Nacional tem, tanto que
O projeto eu apresentei em 2020, final do ano passado nós já conseguimos aprová-lo no plenário da Câmara. Eu imaginei que o Senado também daria celeridade para que o projeto fosse aprovado ainda esse ano, né? Cobrei novamente do presidente da Comissão de Segurança Pública, fizemos uma cobrança, inclusive, ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, porque é um anseio da sociedade. Nós aprovamos no ano passado 2 projetos importantes no âmbito da segurança pública. Foi esse, que é o do domínio de cidades, Novo Cangaço, aprovamos, e aprovamos também o fim das saidinhas, né? Eu tenho um dos projetos apensados ali, que põe fim às saidinhas, que são aquelas saídas temporárias, né? O sujeito é preso em flagrante, é julgado, é condenado, vai para a cadeia, mas fica ali com algumas benesses, dentre elas as saídas temporárias, que podem sair até 5 semanas por ano. Hoje pode sair, o projeto não está aprovado. Quem está no semiaberto, né? Quem está no semiaberto pode sair por 5 semanas por ano, né? E muitas vezes, isso nós temos números, muitas vezes saem e não voltam mais, né? Muitas vezes saem para cometer crimes, né? Então, era uma ideia que nós fizemos no ano passado na Câmara, de responder à população brasileira que estava buscando e sequiosa por mais segurança pública. O Senado, na minha observação, podia ter feito um esforço, talvez um pouquinho maior, para votar ainda esse ano, quem sabe. Nós temos todo mês de dezembro, eu acho que é possível. Nós vamos, eu como presidente da Comissão de Segurança Pública, inclusive, devo ir esta semana ainda conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele, né, nesse gesto a favor da população brasileira, que não quer viver de sobressaltos. Quando a gente acorda de manhã e vê, cidade X do interior, não é só do Nordeste, nós vimos Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal agora. Distrito Federal, a cidade, durante a madrugada, foi sitiada, a população inteira colocada de joelhos para o crime organizado, e isso traz um terror, abala psicologicamente, porque não é só um crime patrimonial, é um crime que acaba abalando a sensação de segurança daquela população, que não sabe mais, né, se ele tem polícia ou não tem, porque se a própria polícia é colocada refém, como nós vimos, né, chega ali 50 criminosos, sicários, bandidos, aprisionam a polícia e fazem o que bem entendem com a população. Então, nós estamos... eu estou otimista ainda, no sentido de que o projeto pode ser votado ainda no Senado, aí vai a sanção presidencial e esperamos que o presidente da República também, né, sancione esse projeto, porque é um projeto importante para a segurança pública do país. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez por participar aqui com a gente e desejo sorte nessa caminhada aí à frente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela pauta. E o nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.